sabe que em área e deixa doer, não tem problema. É melhor errar agora e criar uma memória afetiva e não errar na prova do que errar lá. Doer, não tem problema. É melhor errar agora e criar uma memória afetiva e não errar na prova do que errar lá. Carol, se não tivesse me pedido as duas principais organelas, tivesse me pedido apenas a organela de formação do acrossoma, poderia falar só complexo de Golgi. Afinal de contas, quem vai formar a estrutura em si do acrossoma, a vesícula em si do acrossoma, é o complexo de Golgi. Tudo bem? Tranquilo? Questão linda, né? Maravilhosa. Aprender com dor, a gente também aprende. Vamos para 6. Ressortimento viral. Boa, Luísa, gostei dessa. Memória desafetiva. Vou colocar no meu repertório. Raíssa falou assim: Carol, explica pra Júlia por que não poderia ser ribossomos, por favor. Bom, primeiro, o ribossomo não é considerado oficialmente uma organela. Quando a gente fala de organela, a gente fala de organelas membranosas. Segundo, que não são os ribossomos livres que sintetizam as enzimas do acrossomo, mas sim os ribossomos associados ao retículo. Então, a organela em si se chama retículo endoplasmático rugoso. Por esse motivo, tá? Agora vamos para 6. Ressortimento viral é um fenômeno genético que ocorre quando dois vírus com genoma segmentado infectam simultaneamente a mesma célula. Desse modo, durante a montagem de novos vírus, os segmentos genômicos podem se misturar. O ressortimento viral é um importante mecanismo envolvido no surgimento de novas cepas de influenza, vírus da gripe. Explique a consequência desse fenômeno, que é o ressortimento, para o reconhecimento do vírus pelo sistema imune. Se você conseguiu entender o que foi explicado no próprio enunciado para o que é esse tal de ressortimento viral, você percebeu algo mais ou menos como essa imagem mostra. Eu tenho dois vírus diferentes infectando simultaneamente uma mesma célula. E o material genético desses dois vírus, dentro da mesma célula, começa a sofrer recombinação. Pedacinhos do DNA do vírus rosa começam a se combinar com pedacinhos do DNA do vírus roxo. Isso é o ressortimento viral. E na montagem dos novos vírus que irão se formar, acabarão aparecendo vírus com essa mistura, essa recombinação do material genético ressortido. Qual é o grande paranauê desse ressortimento? Imagina que duas linhagens de vírus influenza infectaram simultaneamente a mesma célula. E aí o material genético das duas na mesma célula ressortiu. Como isso é um fenômeno de recombinação, isso vai aumentar a variabilidade genética. Isso vai fazer com que novos antígenos virais surjam. Ou seja, novas cepas, novas variantes virais surjam. Cada vez que surge uma nova variante viral, novos antígenos, o sistema imune que lute. Por quê? Porque o sistema imune, ele tem a capacidade de reconhecer antígenos de forma específica, a lá modelo chave fechadura. No momento que ocorre uma mutação, uma recombinação gênica, um aumento de variabilidade genética, um surgimento de novos antígenos, eu já perco a efetividade de memória do meu sistema imune pro vírus original. Então, o que você vai explicar nessa questão? O que é essencial para você responder nessa questão? Vale 2 pontos, só tem um verbo de comando, que é o explique, ele vale 2 pontos. Para você gabaritar esses 2 pontos, você não pode deixar de relacionar o fenômeno do ressortimento viral com o aumento da variabilidade genética, originando novos antígenos virais, dificultando o reconhecimento daquele vírus, porque ele se torna um novo vírus, uma nova variante viral, pelo sistema imunológico. Então, a principal consequência desse fenômeno para o reconhecimento do vírus pelo sistema imune é dificultar esse reconhecimento, porque o fenômeno do ressortimento aumenta a variabilidade e cria novos antígenos. Deu pra entender? Carol, e aquele negócio que o nosso corpo já tem todos os antígenos? Não é que o nosso corpo tem todos os antígenos, é que o nosso corpo tem todos os anticorpos. O processo de formação dos IgM, os anticorpos, as imunoglobulinas de membrana dos linfócitos B, é um processo de imensa variabilidade genética. Então a gente pode dizer que o indivíduo imunocompetente, ele já tem moldes, modelinhos de anticorpos para reconhecer praticamente todos os antígenos existentes no planeta dentro de seus linfócitos B. Só que uma coisa é eu ter um anticorpo que reconheça um determinado antígeno no linfócito B. Outra coisa é o meu sistema imune ser capaz de reconhecer aquele antígeno, ativar os seus linfócitos B, proliferar os seus linfócitos B e produzir quantitativamente de forma significativa cópias daqueles anticorpos que possam reconhecer e combater aquele antígeno. Isso é um processo demorado. Isso é um processo que requer reconhecimento, ativação. Então, cada vez que um novo antígeno entra em contato com o meu corpo, o sistema imune precisa passar por todo esse processo. Numa resposta primária, que é o primeiro contato do meu sistema imune com um novo antígeno, é tudo muito lento. Então, é isso que eu quero que você ponha na cabeça. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Posso falar dessa questão de resposta imune primária dentro da minha resposta? Pode. Se você conciliar isso bem com o rolê do ressortimento, criando variabilidade genética, vai ficar uma resposta muito boa. Tenho certeza que sim. Deu pra entender a lógica do processo? Talvez mais um novo conceito aprendido por vários de vocês? Isso daqui, gente, daria uma questão belíssima. Caindo na UERJ, belíssima. Ia pegar muita gente pelo pé. Muita mesmo. Vamos pra 7. Dentro das células das raízes das leguminosas, quem são as leguminosas?
todos os tipos de feijão, soja, ervilha, grão de bico, lentilha. Essas são as leguminosas. Encontram-se bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero Rhizobium. Você conhece isso porque já estudou o ciclo do nitrogênio 1000 vezes. Tais bactérias são aeróbias, ou seja, necessitam de oxigênio para respirar e produzir ATP. No entanto, seu complexo nitrogenase, que é o complexo enzimático responsável por fixar o nitrogênio atmosférico, é extremamente sensível ao gás oxigênio, sendo inativado quando em contato direto com esse gás. Apesar da aparente incompatibilidade, o local em que essas bactérias se instalam apresenta a solução necessária. Gente, qual é o local em que essas bactérias do gênero Rhizobium, fixadoras de nitrogênio, se encontram? Onde é que elas vivem? Dentro das células das raízes das leguminosas. Então, as bactérias vivem dentro das células das raízes das leguminosas. É uma endossimbiose, elas vivem lá dentro. Quem sabe um dia, daqui a milhões de anos, se tornem uma organela de fixação de nitrogênio. Assim como um dia o procarioto aeróbio dentro do eucarioto virou uma organela mitocôndria, assim como um dia um procarioto fotossintético dentro de um eucarioto virou uma organela chamada plastídio, vai que daqui a alguns bilhões de anos, essa bactéria dentro da célula da raiz da leguminosa vira uma organela de fixação de nitrogênio. Já pensou? Que lindo. Nomeie a macromolécula presente nas leguminosas que permite esse funcionamento equilibrado, justificando sua resposta. Gente, quem é essa tal macromolécula existente nas células das raízes da leguminosa que tem a função de garantir metabolicamente que dentro da célula da raiz vai ter oxigênio para a própria utilização da célula da raiz e também para a cadeia respiratória da bactéria, que é aeróbia, mas ao mesmo tempo não vai deixar o oxigênio se acumular livremente pelo citosol a ponto de inativar o complexo nitrogenase, que é o que fixa nitrogênio na bactéria. É uma proteína chamada de leg-hemoglobina, tá? É a leg-hemoglobina. A leg-hemoglobina tem esse nome leg em homenagem à leguminosa, embora ela não seja uma proteína da leguminosa, ela é uma proteína, quer dizer, não é uma proteína da leguminosa, é óbvio que é uma proteína da leguminosa. Eu ia falar, não é uma proteína da bactéria, é uma proteína da leguminosa, ela tá na célula da leguminosa, onde vive a bactéria. Então, leg em homenagem à leguminosa. E hemoglobina, porque assim como a nossa hemoglobina das hemácias, a leg-hemoglobina é uma proteína que contém grupamento M na sua composição, com íon ferroso, né? Inclusive molecularmente é muito parecida de fato com a nossa hemoglobina, e ela tem a mesma função, que é se ligar ao gás oxigênio e ficar com esse gás oxigênio ali. Então, como é que. Vamos lá. Nomeia a macromolécula. Leg-hemoglobina. Vale um ponto. E agora, como é que eu justifico o funcionamento dela? Você vai dizer que a leg-hemoglobina, presente nas células das leguminosas, ela consegue se ligar com o gás oxigênio, evitando que ele se acumule livremente no citosol, e dessa forma não inativando a nitrogenase da bactéria e permitindo que ela possa fazer a fixação. Ao mesmo tempo que a leg-hemoglobina dissocia do oxigênio diretamente para a cadeia respiratória bacteriana. Então a bactéria consegue receber o oxigênio da leg-hemoglobina diretamente na sua cadeia respiratória, mas não ter oxigênio livre em grandes concentrações no meio, a ponto de inativar a nitrogenase. Então ela consegue, graças a viver dentro da célula da leguminosa, que tem essa macromolécula que gerencia esse ambiente aeróbio satisfatório, ela consegue simultaneamente manter os dois metabolismos. Respiração aeróbia e fixação de nitrogênio anaeróbia. Eu quero a explicação disso, valendo um ponto na sua justificativa. Aprendeu? Se ligou? Sim? Então, um ponto no meio, um ponto da justificativa. Beleza? Vamos para a questão 8. O gene TP53 codifica a proteína P53, conhecida como guardião do genoma, pois atua na reparação de danos no DNA e na indução de apoptose, morte celular programada, em células defeituosas. Estudos mostram que em alguns tipos de câncer, o promotor do gene TP53 pode sofrer hipermetilação, um processo epigenético que altera a estrutura da cromatina sem modificar a sequência de nucleotídeos. Explique como a hipermetilação do promotor de TP53 influencia sua expressão e qual a consequência desse fenômeno para a célula no contexto do desenvolvimento do câncer. Galera, vamos lá. O que é um promotor? Promotor é uma região do DNA que vem antes do gene codificado. Então imagina que aqui eu tenho o gene dessa proteína P53. Um pouquinho antes do início desse gene, eu tenho o promotor. O gene promotor, a sequência promotora. Inclusive a sequência promotora mais famosa que a gente conhece é a Tata Box. É uma sequência de centenas de nucleotídeos que se repetem na sequência timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina. Então TA, então a gente chama de Tata Box. Carol, qual a função do gene promotor? Qual a função da sequência promotora? O promotor ativo sinaliza para a RNA polimerase que logo ali à frente dele tem um gene ativo, tem um gene a ser transcrito, um RNA mensageiro a ser produzido. Então, para que um gene possa ser transcrito, eu preciso ter um promotor ativado para sinalizar para a RNA polimerase o processo de transcrição. O que significa metilar um gene? Metilação é a adição de um grupo metil em algumas bases nitrogenadas, especialmente citosinas. Isso é a metilação. E acetilação é a adição de grupamentos acetila, principalmente em aminoácidos das histonas, as proteínas carretel, as proteínas de renovelamento do DNA eucariótico. Metilações e acetilações são os dois principais processos epigenéticos, modificações químicas que acontecem sobre a cromatina, regulando sua expressão gênica. Quando a gente metila um determinado gene, o efeito típico, comum da metilação é o aumento da condensação daquela região da cromatina. Ela se novela mais com as histonas. Ao se novelar mais, o gene relacionado à região metilada fica inativo. Ele não pode mais ser transcrito. Enquanto a acetilação faz comumente o contrário. Quando uma região da cromatina é acetilada, eu tenho o afrouxamento das histonas em relação ao DNA. Eu abro a cromatina. Quando a gente afrouxa a cromatina, a gente expõe o gene à ação da polimerase. Ou seja, a gente provoca a partir da acetilação uma ativação gênica. O gene fica ativo, pode ser transcrito. Se você entendeu tudo isso que eu acabei de explicar, a gente começa de fato a caminhar nessa questão, porque ela é uma questão belíssima. Belíssima. Reúne muitas coisas.
que acontece se eu hipermetilo, em outras palavras mais vulgares, metilo para um caralho, o promotor do gene da proteína P53? Automaticamente eu vou criar uma inativação gênica. Se o promotor estiver hipermetilado, o gene relacionado a esse promotor estará inativo. Então explique como a hipermetilação do promotor de TP53 influencia a sua expressão. A metilação desse promotor vai levar inativação do gene. Esse gene não será expresso. É isso que você vai colocar aí nesse explique, valendo um ponto. Aí agora a gente vai para a segunda parte. Gente, explique a consequência disso no contexto do desenvolvimento de um câncer. Qual é a função dessa proteína P53? Por isso que ela é chamada de guardião do genoma. Reparar danos no DNA. Aconteceu uma mutação, a P53 vai lá, identifica e repara. E se não for possível reparar o dano ao DNA, a P53 induz aquela célula alterada, mutada, à apoptose. Se eu tenho uma célula com promotor da P53 hipermetilado e, portanto, a P53 em níveis de produção diminuídos, como é que vai estar a produção da P53 nessa célula? Uma merda. Por que a produção da P53 nessa célula vai estar uma merda? Porque o promotor dela está hipermetilado. A expressão gênica da P53 vai estar inibida. Então, por conta dessa carência da P53, essa célula perde a sua capacidade de reparo de danos ao DNA e de indução de apoptose às células mutadas. A consequência disso para a célula é que, mesmo sofrendo aleatoriamente mutações, ela vai continuar a proliferar. A P53, gente, ela é uma CKI. Ela é uma inibidora dos complexos ciclinas CDKs, que são os complexos que regulam o ciclo celular. São os complexos que permitem à célula, quando está tudo bem, avançar de fase no ciclo celular. São os pontos de check-up do ciclo celular. Então, se a P53 ela é um controlador negativo do ciclo celular, significa que quando a P53 detecta uma mutação na célula, um comportamento anômalo na célula, se ela não puder corrigir aquele DNA, ela induz aquela célula à apoptose. No momento em que eu não tenho a P53 trabalhando adequadamente, a célula perde os seus freios de ciclo celular. Então, mesmo sofrendo mutações aleatoriamente ao longo da vida, ela não repara os erros e ela não para de se dividir. Ela vai mutando e vai proliferando. A longo prazo, células mutadas hiperproliferativas acumulam mais e mais mutações e a partir daí podem apresentar comportamento neoplásico, comportamento tumoral, levando tanto ao aparecimento quanto à progressão do câncer. Então, na parte do explique a consequência, eu quero que vai valer um ponto. Eu quero basicamente que você fale disso. Que com a diminuição da proteína P53, da produção da proteína P53, células que venham a sofrer mutações não serão induzidas à morte por apoptose, não terão reparo de DNA. E dessa maneira continuarão a proliferar, acumulando mutações e podendo levar ao aparecimento do câncer. Se você conseguir fazer esse encadeamento de ideias da forma correta, você garante o seu ponto completo. Essa questão, por ser mais difícil, é uma questão que muita gente vai pecar num detalhe aqui e acolá e vai acabar sendo penalizado num pontinho aqui, no meio pontinho acolá. E tá tudo bem. Porque pra mim o mais importante é você olhar pra beleza dessa questão, pras ricas discussões conceituais que a gente tá tendo nessa questão e sair dela tendo aprendido novas coisas. Isso pra mim é o mais importante. Ok? Questão 8, check. Carol, somente se tivesse mutação no próton oncogênio levaria ao câncer ou poderiam ser outros tipos de mutação? Cara, o câncer, ele é o resultado do acúmulo de dezenas a centenas de mutações. Então o que leva ao câncer não é especificamente uma mutação no próton oncogênio. O que leva ao câncer é um acúmulo de N mutações de N natureza. Só que quando a gente tem mutações nos proto-oncogenes que afetam a regulação do ciclo celular, a gente soma a fome com a vontade de comer. Então a célula vai acumulando mutações, hiperproliferando, sem freio, e aí o negócio degringola. Tá? Beleza. Vamos pra 9. Em uma população de insetos, a cor do corpo é determinada por um único gene com dois alelos, azão cor escura e azinho cor clara. Pesquisadores observaram que em determinada geração, a frequência dos fenótipos era 75% de indivíduos de corpo escuro, 25% de indivíduos de corpo claro. Lembrando que quem tem corpo claro é azinho, quem tem corpo escuro é azão linha. Sabendo que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, vimos isso semana passada. Eu ensinei a vocês semana passada e já metemos numa questão nesse simulado para você ter a oportunidade de testar esse conhecimento. Me conta aí quem deu bom. Determine as frequências alélicas de azão e azinho e aponte um fator evolutivo que pode levar a alterações nessa frequência. Galera, como é que eu calculo isso? P mais Q igual a 1. P é a incógnita que representa o alelo azão. Q é a incógnita que representa o alelo azinho. A soma da frequência dos dois alelos vale 1. Vale o meu 100%. O que é o teorema de Hardy-Weinberg? Produtos notáveis do P mais Q igual a 1. P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. P ao quadrado é a fração do teorema que calcula os homozigotos dominantes. A frequência do genótipo azão-azão. 2PQ calcula a frequência dos heterozigotos. E Q ao quadrado, a frequência dos recessivos. A partir daí, é só fazer do jeito mais básico. Eu quero calcular a frequência do azão e do azinho, do P e do Q. Como é que eu faço isso? A questão me disse que 25% dos indivíduos têm corpo claro. Significa que 25% dos indivíduos são azinho-azinho. Se eu sei que 25% dos indivíduos são azinho-azinho, e que azinho-azinho equivale a Q ao quadrado é igual a 0,25. Sempre transforme percentual no número inteiro, tá? Se Q ao quadrado é igual a 0,25, Q é igual a raiz de 0,25. Portanto, Q é igual a 0,5. Q é o azinho. Se eu descobrir que Q é igual a 0,5 e P mais Q tem que dar 1, se Q vale 0,5, quanto vai valer P? 0,5. Então, determine as frequências aléricas de azão-azinho. Azão, 0,5 ou 50%, você pode responder dos dois jeitos, e azinho, 0,5 ou 50%. Esse item vale 1 ponto. Meio ponto para a frequência do azão correta, meio ponto para a frequência do azinho correta. Tudo bem? Deixa todas as contas fora da caixa, lá no rascunho mesmo, porque como o verbo de comando aqui é determine, você não precisa mostrar o cálculo. Você pode simplesmente ir lá e já botar azão 0,5, azinho 0,5, tá bom?
Fala agora pra mim um fator evolutivo que pode alterar a frequência desses alelos na população, que pode tirar essa população do equilíbrio gênico. Mutação, seleção natural, migrações, deriva gênica, cruzamentos preferenciais. Escolhe qualquer um dos 5. Mutação, ou seleção natural, ou deriva gênica, ou migrações, ou cruzamentos preferenciais. Só um. Só quero um. Um vale 1 ponto. Sacou? Tranquilo? Muito bem. Muito bem. Galera, fala uma coisa pra vocês. Biologia é uma disciplina muito perigosa pra quem gosta de procurar pelo novo. Quando a gente fala de biologia, a gente fala de diversidade. São muitos nomes, muitos contextos, muitos conceitos, muita variabilidade, muitas possibilidades. Então, pra você não se perder no personagem do professor Pardal na biologia, você precisa se conter dessas hiper-relações criativas de que uma coisa leva a outra, mas também não poderia ser isso, mas também não poderia ser aquilo, porque senão você vai começar a caminhar num labirinto sem fim, não vai conseguir chegar de forma confiante a resposta nenhuma, vai fuder todo o seu investimento de tempo em estudar, em assimilar conceitos, vai ficar frustrado porque vai pegar ranço da biologia e vai desperdiçar questões fáceis, simples, porque você começa a extrapolar o extrapolado do extrapolado do extrapolado. Você começa muito, mas por quê? Mas por quê? Mas será que? Mas e se? Meu, isso é infinito. Então não estou falando que você tá proibido de pensar, de problematizar, mas você precisa ter P53 na tua vida. Você precisa ter freio. Porque senão, degringola, tá? O Caio falou, recombinação gênica pode? Pode. Não é aquela resposta muito padrão ouro, mas pode. Por quê? Porque nesse contexto, como eu tenho um único gene com só 2 alelos, a recombinação do azão com o azinho, na prática, não tende a tirar o equilíbrio. Mas como recombinação gênica em termos gerais é um fator que pode alterar frequências, porque aumenta a variabilidade, a gente acaba tendo que aceitar também, tá? Mas não é padrão ouro. Então, tendo outras melhores opções, como todas que eu te dei, eu não consideraria isso, tá bom? Vamos pra 10 agora. O gráfico abaixo mostra a variação no tamanho de uma população de coelhos em um ambiente natural ao longo de 10 anos. Então, a gente tá vendo um pontilhadinho ali no meio, que é a capacidade de suporte do meio, e a população ultrapassa a capacidade de suporte, morre, fica abaixo da capacidade de suporte. Aí cresce, ultrapassa, morre. Fica ali, claro que esse gráfico, ele tá num zoom, tá super ampliado, pra gente ver essas ondas de crescimento e declínio da população em função da capacidade de suporte do meio. E a questão vai ser exatamente em cima disso e somente disso. Explique por que a população de coelhos apresenta esse comportamento cíclico. O que você tem que falar aí na sua explicação? Usando os conceitos do gráfico. Tem que falar do que você tá vendo no gráfico. Então, não... Cara, eu posso explicar sem falar da capacidade de suporte do meio? Claro que não, porque isso tá no gráfico. É óbvio que isso é importante. O comportamento cíclico é em torno da capacidade de suporte. Então, não tem nenhuma possibilidade de esquecer disso na resposta. Leia a porra do gráfico, tá? Capacidade de suporte do meio é o que a gente também chama de carga biótica máxima. O que acontece é o seguinte. Toda vez que essa população ultrapassa a capacidade de suporte do meio, ou seja, cresce para além da capacidade de suporte do meio, a gente aumenta a resistência ambiental sobre essa população. O que eu entendo por resistência ambiental? A gente aumenta a própria competição intraespecífica, a gente aumenta a ação dos predadores e parasitas,